Salve! Bom, você. Vou começar aqui uma série de vídeos para a gente aprender de forma simples, né, e básica a como resolver o cubo mágico. Tá? Antes de iniciar, a gente precisa aprender aqui algumas coisas sobre o cubo que vai ajudar a gente a entender a ordem, né, e o local de cada cor no cubo mágico. Tá? No cubo mágico a gente tem três tipos de peças, né? A gente tem aqui o centro, aqui no caso é um centro azul. A gente tem os meios, que são essas peças aqui, que só tem duas cores. E os cantos, né, ou as quinas, que são essas peças aqui que tem três cores. Tá? Então, no cubo mágico, o centro ele é sempre fixo, na mesma posição. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o centro azul, e aqui em cima eu tenho o centro amarelo. Então, não importa que as movimentações que eu faço no cubo, o centro ele nunca vai trocar posição. Então, o azul sempre vai estar aqui ao lado do amarelo, né? Da mesma forma que o vermelho vai sempre estar ao lado do azul. Então, não importa a movimentação que você faça no cubo, o centro ele nunca vai mudar a posição. Tá? Então, o centro é o que define aonde aquela cor vai estar no cubo quando ele estiver 100% montado. Tá? Então, não tem como, por exemplo, eu montar a face azul e ela está oposta à vermelha, porque os centros são um do lado do outro. Tá? Então, seguindo essa mesma linha, a gente vai ter aqui a posição das cores, né? Então aqui eu tenho o centro amarelo e ele sempre vai ser oposto ao branco, tá? O azul, ele sempre vai ser oposto ao verde. E o vermelho, ele sempre vai ser oposto ao laranjado, certo? Então, essa é a configuração das cores, né, no cubo, e o que vai direcionar para a gente onde aquela cor vai ser montada, tá? Então, para iniciar, por convenção, né, eu acho que a maioria dos vídeos aí que você vai ver na internet e das apostilas, enfim, dos tutoriais, a gente vai começar a montar o cubo pela face branca, tá? Mas para iniciar e ficar mais fácil também a maneira com que você vai montar o cubo, né? A gente vai começar aqui pela face amarela, tá bom? O primeiro passo, na verdade, é montar aqui na face branca uma cruz, certo? E eu falei também que os centros aqui, eles sempre são fixos, certo? Então, a peça de meio que vai aqui nessa posição para montar a cruz branca vai ser a peça que tenha a cor branca e vermelha, para que ela fique na posição correta do cubo quando ele estiver montado, certo? Então, vou demonstrar isso, mas para a gente fazer essa cruz aqui no branco, a gente vai começar aqui olhando para a face amarela, tá? Que é uma forma mais fácil de montar essa cruz. Então, o que a gente vai fazer é trazer aqui para cima todas as peças de meio que tenham a face branca. No caso aqui eu já tenho uma, ó, que é a branca e azul. Aqui eu já estou vendo outra, que é branca e vermelho. Então, vou trazer essas peças de meio sempre para cima, tá? No caso aqui, dessa aqui, ó, por exemplo, para subir ela, eu vou simplesmente girar aqui essa camada e eu já tenho ela aqui em cima, certo? Outras peças, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma branca e verde. Se eu girar essa camada aqui, eu já trago ela para cima também. O importante aqui é, por exemplo, se eu tenho essa peça aqui embaixo e eu quero trazer ela para cima, só que aqui, diretamente em cima dela, eu já tenho uma peça branca, o importante é eu trazer para cá um meio que não tenha, né, a face branca e girar essa camada para trazer ela. Porque assim eu não vou tirar essa peça aqui do local, né? Se eu simplesmente girar aqui, ó,
o que eu fiz foi trocar as duas de posição. E aí eu vou continuar tendo duas. Só que eu quero trazer todas para cima. Então eu coloco aqui uma face que não, um lado que não tenha o branco e giro para trazer ela para cima. Então aqui agora eu já tenho 3. E para trazer a outra aqui, ó, a outra tá bem aqui, que é branca e laranjado, eu vou trazer ela aqui para cima, simplesmente jogando aqui para cima. Seguindo a mesma lógica, né, se eu tivesse o cubo nessa posição e fizesse esse movimento, eu estou retirando essa peça aqui, ó, do local onde ela tá. O que eu tenho que fazer é giro para que, no mesmo sentido aqui, ó, da peça que vai subir, eu tenha um espaço vazio, né, e esse espaço vazio eu digo um meio que não tem a face branca, e giro. Assim eu tenho aqui, ó, os quatro meios com face branca já aqui na camada de cima, né? Com o centro amarelo. O pessoal gosta de chamar isso aqui de margarida. E aí o que eu vou fazer é, eu vou inverter isso, o cubo, e aí eu vou trazer essas peças aqui para face branca, para montar a cruz, certo? Então aqui, ó, para fazer isso, o que vamos fazer aqui é alinhar a cor que está aqui, ó, abaixo do branco com o centro da mesma cor. Então aqui eu já tenho um alinhado, ó. Esse aqui, por exemplo, não está alinhado, ó. Aqui é vermelho, aqui é laranjado. Esse aqui já está alinhado, que é verde, certo? Então o que eu vou fazer é simplesmente rotacionar essa camada até que o branco esteja aqui na parte de baixo, certo? Passando para o próximo centro aqui, ó, que é o laranjado, eu vou girar em cima até alinhar a mesma cor, e aí vou fazer a mesma coisa, mandando a face branca lá para baixo. Girando aqui o azul já está alinhado, vou fazer a mesma coisa, certo? E aqui o vermelho, vou girar em cima até alinhar a cor e jogar isso daqui para baixo, certo? Assim, aqui, ó, você vai ter a cruz branca já montada e as peças de meio já estão alinhadas ao centro. Então aqui, por exemplo, ó, esse aqui é branco e verde, ele já está alinhado ao centro verde e branco. Esse aqui é a mesma coisa, ó, branco e vermelho, já está alinhado aqui com o centro vermelho e branco. Então essas peças já estão na posição correta de quando o cubo estiver todo montado, né? A posição dessa peça é exatamente nesse local. Então aqui também já está alinhado, e assim a gente já tem a cruz branca alinhada aos centros, e aí a gente já consegue passar para a próxima etapa, certo? Até a próxima.